Capítulo 3. Parte 2. Música renascentista. Madrigais elisabetanos. Em 1588, uma série de madrigais italianos, com versos em inglês, foi publicada na Inglaterra. O fato causou grande entusiasmo e logo os compositores ingleses estavam compondo seus próprios madrigais, que passaram a ser cantados nos lares de todas as famílias apaixonadas pela música. Em geral, eram composições com um solista para cada voz. Chegou a haver 3 tipos de madrigais na Inglaterra: o madrigal tradicional, o balé e o aire. O madrigal tradicional. Um madrigal desse tipo caracteriza-se por não ter refrão, isto é, possui música composta para cada linha do texto, embora os versos sejam frequentemente repetidos. Quase sempre é uma composição muito contrapontística, fazendo amplo uso da imitação. Isso faz com que todas as vozes tenham uma trama de igual importância na música, constantemente entrelaçando-se e seguindo com independência seus próprios ritmos, de modo a criar uma textura leve e flexível. Versos e música mantêm-se em estreita associação, e o compositor não perde ocasião para ilustrar musicalmente os significados de certas palavras. Por exemplo, a palavra morte seria cantada de modo áspero e dissonante, enquanto que uma frase como alegres corria um atrás do outro teria as vozes seguindo rapidamente uma após a outra, em imitação bem próxima. Um dos maiores compositores de madrigais elisabetanos foi Thomas V. Elkes. Dentre suas peças, uma das mais conhecidas é as Vesta was from Latmus Hill Descending, quando Vesta descia a colina do Latmus, escrita para 6 vozes solistas. Os exemplos mais nítidos de ilustração musical ocorrem no versos 4 a 6, que dizem: To whom Diana's darlings came running down amain, first 2 by 2, then 3 by 3 together. Leaving their goddess Ali alone, haste thither. Ouça. Running down amain. As vozes diminuem ligeiramente. First 2 by 2. Vozes formando pares. Then 3 by 3. Vozes em trio. Together. Todas as vozes. All alone. Uma só voz. Esse madrigal faz parte de Os Triunfos de Oriana, série de 29 madrigais, compostos por 26 compositores elisabetanos. Oriana era o nome poético atribuído à rainha Elizabeth I. Todos os madrigais terminam com estes 2 versos. Then sang the shepherds and nymphs of Diana. Long live fair Oriana. O balé. O balé, equivalente ao balletto italiano, era às vezes, ao mesmo tempo, dançado e cantado. Seu estilo, mais leve que o do madrigal tradicional, apresenta um ritmo bem acentuado, como o de
dança, e a textura é principalmente trabalhada com acordes. Enquanto o madrigal tradicional era composto de alto a baixo, o balé é estrófico, 2 ou mais versos ajustados à mesma música, como em um hino. Sua característica principal é o refrão falalá que aparece ao fim de cada parte. Exemplo desse tipo de madrigal é o balé. Now is the month of Maying. D. Thomas Morley. O terceiro tipo de madrigal inglês é o ou canção. Frequentemente, as partituras dessas músicas eram impressas ocupando 2 páginas fronteiras de um livro, ou seja, a melodia ficava na página esquerda e as partes dos registros baixos, na direita. Sob a melodia, ficavam os versos e também um arranjo para alaúde das partes mais baixas. O air podia ser executado de várias maneiras: um solo vocal com acompanhamento de alaúde, um solo vocal acompanhado por outros instrumentos, como as violas, ou com todas as partes executadas por vozes, com ou sem acompanhamento instrumental. No momento da execução, o livro era colocado sobre uma mesa, de modo que os cantores e instrumentistas, sentados à volta, pudessem compartilhar o mesmo exemplar. O maior compositor de airs foi John Dovlan, também famoso nas cortes europeias como exímio alaudista. Flow My Tears, Rolam Minhas Lágrimas, air de tons um tanto melancólicos, é uma de suas peças mais expressivas. Exercício 18. Ouça diferentes tipos de madrigais e observe: a. Se a peça é estritamente vocal ou se há instrumentos acompanhando. b. Se a textura é feita principalmente de acordes ou se é contrapontística com casos de imitação. c. Se existem exemplos de ilustrações musicais. Música sacra na Inglaterra. Além de grande número de motetos e missas destinados à liturgia católica, os compositores elisabetanos também escreveram hinos para serem cantados por coros durante os cultos nas igrejas protestantes. O hino é a contrapartida do moteto, mas cantado em inglês, não em latim. Há 2 espécies de hinos. Um, chamado full anthem, hino completo, é cantado pelo coro do princípio ao fim, sem acompanhamento instrumental. O outro, chamado verse anthem, hino em versos, é executado com acompanhamento de órgãos ou violas, e com um ou mais solistas que alternam suas vozes com as do coro. Exercício 19. Procure ouvir um full anthem, hino completo, como o Hear the Voice and Prayer of Thy Servants, de Thomas Tallis. Sua abertura foi transcrita na P24. Em seguida, procure ouvir um verse anthem de Orlando Gibbons. A. Qual dos hinos é mais semelhante, em estilo, ao moteto? De que maneira? B. No verse anthem de Gibbons, que tipo de voz é responsável pelo solo? E que tipos de instrumentos fazem o acompanhamento? Veneza no século XVI. Estilo policoral. Na Basílica de São Marcos, em Veneza, havia 2 grandes órgãos e 2 galerias para coro, situadas em ambos os lados do edifício. Isso deu aos compositores o ensejo de escrever peças para 2 coros distintos. As composições nesse estilo são chamadas policorais, músicas para mais de um coro. Assim, uma frase vinda da esquerda é respondida por ela própria, ou talvez por outra, vinda da direita. E os efeitos obtidos eram ricos e muito poderosos, quando se combinavam todas as forças. Os compositores venezianos gostavam muito de empregar instrumentos ao lado de vozes na música sacra e, com isso, podiam incluir em suas obras grupos de vários instrumentos, cada qual ligado ao seu próprio coro. Algumas das peças policorais mais impressionantes são as de Giovanni Gabrieli, que frequentemente escreveu para 3, ou até mais, diferentes grupos tocando ao mesmo tempo. A textura dessa música policoral é um misto do estilo homofônico com contraponto imitativo. E também existe a mistura da combinação com contraste, combinação de sons dentro dos grupos, mas contrastes de vários tipos entre os grupos. Por exemplo, de registro, sons altos contrapondo-se a sons baixos. De dinâmica, sonoridade piano opondo-se a forte. De textura, solos vocais ou instrumentais contra grandes grupos de músicos. De timbre, timbres brilhantes ou coloridos, contrastados com outros, mais profundos e sombrios. Exercício 20. Os efeitos antifônicos ouvidos na música policoral são o que poderíamos descrever, em nossos dias, como estereofônicos, e esse jogo de ideias musicais, passando de um lado para outro, pode ser nitidamente captado nas modernas gravações. A.
Procure ouvir um dos motetos ao estilo policoral de Gabriele. B. Quantos grupos contrastantes foram usados na obra? Quais são as principais diferenças entre uma peça policoral e uma composição a capela de Palestrina? Música instrumental. Até o começo do século XVI, os instrumentos eram considerados muito menos importantes do que as vozes. Usavam-nos apenas em peças de dança e, naturalmente, também como acompanhamento de canto, mas nessa função nada faziam senão duplicar a voz, isto é, tocar a mesma música do canto ou, talvez, na ausência de certos cantores, assumir a parte correspondente a estes. Contudo, durante o século XVI, os compositores passaram a ter cada vez mais interesse em escrever músicas para instrumentos. Não apenas danças, mas peças destinadas a serem simplesmente tocadas e ouvidas. Tanto na Idade Média como na Renascença, os instrumentos se dividiam em dois grandes grupos. Os instrumentos baixo ou suave, destinados à música doméstica, e os alto, para serem tocados em igrejas, grandes salões ou a céu aberto. Alguns poucos, pela qualidade do som produzido, pertenciam às duas categorias. Instrumentos renascentistas. Certos instrumentos, como as charamelas, as flautas e alguns tipos de cometas medievais, continuavam populares. Outros, como o alaúde, foram modificados e aperfeiçoados. E, naturalmente, muitos foram inventados. Alaúde. O braço do alaúde renascentista foi entortado para trás. As cordas passaram a ser afinadas em pares uníssonos e o instrumento recebeu trastes, filetes de metal que indicam o lugar dos dedos, tal como na guitarra. Violas. Tinham tampo abaulado e fundo chato. 6 cordas passando por um braço dotado de pontos. As violas eram mais tocadas na posição vertical, à frente do executante, do que sob o queixo. Cromorne, instrumento de madeira, com pequeno tampão encobrindo uma palheta dupla, produzia um som suave, mas um tanto agudo. Cervelato, instrumento de palheta dupla e sons graves. Tinha um tubo comprido, enroscado dentro de um cilindro medindo aproximadamente 30 centímetros. Sacabucha, foi o antepassado do trombone de vara. Tinha, entretanto, uma campana menos bojuda e produzia som mais melodioso e cheio. Trompete. Na Renascença, seu tubo foi dobrado, fazendo voltas, ficando assim mais fácil de ser manejado. Até o século XIX, enquanto ainda não havia sido inventado o sistema de válvulas, foi instrumento de poucas notas, obtidas exclusivamente através da pressão dos lábios. Instrumentos de percussão incluíam tamboril, tambor, tímpano, caixa clara, triângulo e símbolo. Muitos instrumentos, como flautas, violas, charamelas e cromomes, eram produzidos em famílias. O mesmo instrumento era fabricado em diferentes tamanhos de modo a haver, dentro de cada família, uma variedade de registros, mas em diversas afinações. Na Inglaterra, uma família de violas ou de flautas era conhecida como chest, pois era esse o lugar onde se costumavam guardar tais instrumentos, quando não estavam sendo usados. Consorts ingleses. Os elisabetanos designavam um grupo de instrumentos tocando em conjunto por consort, palavra de significado semelhante a concerto. Quando os instrumentos eram da mesma família, por exemplo, da família das violas, das flautas etc., tinha-se um roll consort, e quando eram de famílias diferentes, um broken consort, já que a uniformidade dos sons fora quebrada. Exercício 21. Procure ouvir músicas elisabetanas para broken consort, como, por exemplo, Lavolto e Lacoranto, de Thomas Morley, e procure identificar os instrumentos que estão tocando. Canzona. A música de dança era escrita em ritmos bem marcados e frases bem delineadas, que geralmente se repetiam de modo a proporcionar vários passos de dança. Já em outros tipos de música, a tendência dos compositores era tomar como modelo peças de canto e tratar os instrumentos como se fossem vozes. Os italianos tinham preferência pela canzona da sonar, canção para instrumentos. Muitas foram calcadas em canções já existentes, ou, quando não, foram pelo menos escritas em forma muito semelhante ao estilo da música vocal, estruturada em partes curtas e contrastadas. As canzonas, mais tarde, passaram frequentemente a ser escritas para 2 ou mais grupos de instrumentos, ao estilo do policoral veneziano usado na música sacra. Ricercar. Outro tipo de peça que tomou o seu estilo da música vocal foi o ricercar,
Essa palavra italiana significa procurar, descobrir. Neste caso, as possibilidades de tratar ideias melódicas usando amplamente a imitação, em estilo semelhante ao do moteto. Toccata. Mais genuinamente instrumental em estilo era toccata para órgão ou cravo. A palavra deriva do verbo tocar, em italiano, e, com efeito, essa é uma forma de música que exige bastante habilidade com os dedos. Na Inglaterra, certas músicas eram consideradas próprias para serem tanto tocadas como cantadas, e podiam trazer impressa indicação para canto ou violas. Certas peças, entretanto, são decididamente instrumentais, escritas com a finalidade de atender às exigências particulares e aos timbres característicos de determinado instrumento. Variações e baixo ostinato. Havia variações sobre melodias populares como Greensleeves ou Salinger's Round, e aquelas baseadas em um ostinato, melodia repetida continuamente no baixo, com os elementos musicais variando na parte de cima. Fantasia e In Nomine. Encontramos também o título Fantasia. Tratava-se de peças marcadamente contrapontísticas, com grande dose de imitação entre as partes. Uma forma especial de fantasia era o In Nomine, peça de cantus firmus construída em torno do canto-chão Gloria Tibi Trinitas, tal como foi usado por John Taverner no Benedictus de sua missa. Na peça In Nomine for Five Viols, de William Byrd, o cantus firmus, expresso por notas extremamente prolongadas, vem escondido na textura, enquanto as outras partes se vão desenvolvendo independentemente em torno dele. A música elisabetana para teclado. Em muitos lares elisabetanos, além de flautas, alaúdes e violas, havia também um instrumento de teclado como um pequeno órgão, ou um clavicórdio, cujas cordas eram batidas por diminutas cunhãs de metal, tangentes, ou um virginal, o mais popular dos instrumentos de teclado. Este, na verdade, era uma forma simplificada do cravo, pois, para cada nota, tinha uma só corda que corria paralelamente ao teclado. A maioria dos compositores elisabetanos escreveu peças para virginal. Logo descobriram um bom estilo para teclado, bem condizente com o instrumento. Acordes espaçados, ornamentos cintilantes, muitas escalas corridas e passagens virtuosísticas. Das muitas coleções de peças para virginal, as mais conhecidas são Partenia, a primeira música jamais impressa para virginal, que compreende 21 composições de Byrd, Bully e Gibbons, e The Fitzwilliam Virginal Book, com quase 300 peças de muitos compositores elisabetanos. Algumas dessas composições, como as fantasias, são em estilo contrapontístico. Outras são arranjos de canções populares da época, e muitas são músicas de dança, como as Alemãmans e as Courants. Com frequência encontramos danças escritas aos pares, com contraste de clima e ritmo. Uma pavana lenta e solene no seu ritmo binário, seguida de uma feérica galharda em 3 tempos. Bom exemplo é a Pavana e Galharda de Orlov Salisbury, de William Byrd, escrita em homenagem ao secretário de Estado de Elizabeth I. Uma forma de estruturação muito apreciada pelos elisabetanos era fazer com que cada parte da música fosse seguida por uma repetição mais ornamentada, ou variada. Tower Hill, de Gilles Farnaby, baseia-se em uma melodia popular que certamente foi assoviada por muito rapazola errante dos tempos elisabetanos. Farnaby apresenta a melodia em 2 partes, cada qual seguida por sua respectiva variação. A, 2 compassos. Variação de A, 2 compassos B, 4 compassos. Variação de B, 4 compassos. O compositor podia escrever uma longa trama de variações sobre uma melodia, fazendo-as crescer gradualmente em interesse através do uso de ornamentos, notas repetidas e motivos rápidos e ligeiros alternando-se pelas 2 mãos. Exemplo disso é The King's Hunt, A Caçada do Rei, de John Bully, que, além de compositor, era exímio tocador de virginal. Trata-se de música programática ou descritiva, que evoca a cena e os sons de uma caçada, o barulho dos arreios, a correria dos cavalos e os toques dos instrumentos de caça. Exercício 22. Procure ouvir música elisabetana para teclado. Ao ouvir, procure identificar que espécie de instrumento está sendo tocado e também que tipo de música. Uma dança, uma série de variações ou talvez uma peça de estilo contrapontístico. Principais características da música renascentista. A música ainda se baseia em modos, mas estes são gradualmente tratados com maior liberdade, à medida que vai aumentando o número de acidentes introduzidos.
2. Texturas mais cheias e ricas em músicas escritas para 4 ou mais vozes. A parte do baixo vocal é acrescida do tenor. 3. Na textura musical, usa-se mais a combinação do que o contraste. 4. Harmonia. Maior preocupação com o fluxo e a progressão dos acordes, com as dissonâncias sendo tratadas de forma menos rígida. 5. Música sacra. Algumas peças destinadas à execução a capela, frequentemente contrapontísticas, com muita imitação e nas quais os elementos musicais estão combinados e entrelaçados de modo a se criar uma textura de fluxo contínuo, sem remendos. Outras músicas de igreja acompanhadas por instrumentos. Por exemplo, peças policorais em estilo antifônico, estéreo. Muitas vezes envolvendo fortes contrastes musicais. 6. Música profana. Rica variedade de músicas de canto, de danças e de peças instrumentais. Muitas copiando o estilo vocal, mas outras genuinamente ligadas a instrumentos, não a vozes. 7. Os timbres característicos dos instrumentos renascentistas, muitos formando famílias, o mesmo instrumento em diversos tamanhos e tons. Exercício 23. Coloque os seguintes compositores segundo a ordem de nascimento. Em seguida, cite uma composição de cada um deles. Exercício 24. Procure ouvir uma canzona de Gabriele para 2 ou mais grupos de instrumentos. Ao fazê-lo, a. Identifique os instrumentos que compõem cada um dos grupos. b. Assinale os diferentes tipos de contrastes musicais que ouvir. Exercício 25. Explique o que entende por a capela, imitação, ilustração musical, canzona, virginal. Exercício 26. Na música instrumental, particularmente nas danças, os compositores renascentistas frequentemente deixavam para os músicos a escolha dos instrumentos. Procure ouvir danças de um compositor da Renascença, como Susato, que publicou uma série de músicas com a indicação agradáveis e apropriadas para qualquer tipo de instrumento, e tente a. Identificar os principais instrumentos. b. Colocar os instrumentos em colunas correspondentes às seguintes rubricas: cordas friccionadas com arco, cordas tangidas, madeiras, metais, percussão. Exercício 27. Descreva a diferença entre a. Um hall consorte e um broken consorte. b. Um cometo e uma sacabucha. c. Um moteto e um versienta. d. Um madrigal tradicional, um air e um balé. Exercício especial A. Este exercício exige certo faro, como se você fosse um detetive musical. Nos 2 quadros abaixo, você irá encontrar várias espécies de músicas pertencentes tanto à época medieval como à Renascença. Sua tarefa é ouvir um programa constituído por algumas dessas peças, tiradas de ambas as listas, mas postas em uma ordem diferente daquela que aí está. Procure ouvir e tente identificar o estilo, medieval ou renascentista, de cada peça e também o tipo de música que está sendo tocado. Antes de ouvir, reavive a memória revendo as principais características dos estilos medieval e renascentista, nas páginas 21, 22 e 33. Ao ouvir, anote todas as características de estilo que descobrir e também outros detalhes das músicas que lhe pareçam interessantes. Fazendo a si próprio as seguintes perguntas, você terá as principais dicas musicais que o ajudarão a fazer sua identificação. A. Que tipo de forças é utilizado na música? Vozes ou instrumentos? Neste caso, de que espécie? Ou não será a conjugação de vozes e instrumentos? São poucos os executantes? Ou é um grupo numeroso? B. De que espécie é a peça? Com que intenção foi composta? É sagrada ou profana? Para o culto ou comemoração? Ou para o entretenimento nas casas e castelos? C. Que tipo de textura tem a música? Monofônica ou polifônica? Ou, talvez, à base de acordes? A música foi construída em seções distintas? Ou a textura flui sem interrupção, talvez em trama cerrada com a imitação? Depois de ouvir, ponha em ordem tudo o que descobriu e faça um breve relatório sobre cada peça do programa, dando a. O período musical durante o qual a música foi composta, Idade Média ou Renascença. b. O tipo de peça, com detalhes sobre as forças necessárias à sua execução. c. Todas as outras dicas que você descobriu enquanto ouvia a música e que o ajudaram na identificação.